Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Raul Kuzler, eu sou professor de História do Museu Histórico Hermano Zanoni de Concórdia, Santa Catarina. Muito obrigada. Nós vamos fazer umas perguntas para o senhor, ok? Sim, claro. Então vamos lá. Quais foram os ciclos econômicos na cidade? Então, Concórdia vai iniciar a economia dela com a etnia cabocla, que é um dos grupos sociais que viviam aqui, né? Esses caboclos tinham uma cultura de subsistência, que é a agricultura, né? Basicamente, mandioca, feijão, milho para o consumo próprio, mas também tinham um modo de produção que era a extração de erva mate e o beneficiamento dela e a venda dessa erva mate para a Argentina e Uruguai. Então, o primeiro grande ciclo econômico nosso, a gente pode afirmar que é o ciclo da erva mate com a etnia cabocla que habitou Concórdia. E o segundo ciclo econômico vem com a imigração italiana, alemã e polonesa, que é o ciclo da madeira. Chegam esses imigrantes gaúchos para Concórdia lá por volta da década de 1920. Chegou aqui e tem um mato. Então a primeira ação é derrubar esse mato e vender essa madeira então para a Argentina e Uruguai. E o terceiro ciclo econômico, como consequência, é o desenvolvimento da agricultura, né? Então vem aí, se fortalece o cultivo de cereais como o trigo e o milho. E o trigo, ele vai das bases para surgir o quarto ciclo econômico, que é a indústria. Lá nos anos 30 começa a surgir em Concórdia um moinho chamado Moinho Concórdia, que vai das bases para surgir a empresa Sadia. Esse Moinho Concórdia era uma grande cooperativa, onde que vários agricultores eram sócios desse moinho. Depois, mais tarde, lá na década de 40, em 44, vai vir para Concórdia um gaúcho chamado Atílio Fontana, que vai comprando cada ação dos agricultores até se tornando o único dono desse moinho. E aí sim, em 7 de junho de 1944, surge a empresa Sadia, que além de produzir farinha, também abate suínos. Então acaba mudando o ciclo econômico, né? Olha só, de 30 a 40 a produção de trigo, farinha. E depois, quando chega o Atílio Fontana, ele introduz então a suinicultura. Então, basicamente são esses 4 ciclos econômicos e junto, na transição entre a agricultura e a indústria, vai se estabelecer também o comércio, né? Na medida que a agricultura vai se fortalecendo e a indústria também, o comércio vai crescendo. E o desenvolvimento do comércio local, ele se dá a partir de 1930, né? A década de 40, 50 é o auge, né? Surgem grandes lojas, né? Hoje algumas já fecharam, mas, por exemplo, não sei se é possível falar uma loja aqui, né? A loja Pitol Calçados, ela surge lá nos anos 40 e com a família Pitol, Serafim Pitol, que é o fundador, e se mantém até hoje, né? A padaria Santa Terezinha, com a família Garibotti, surge lá nos anos 50 e se mantém até hoje. E assim segue outros estabelecimentos comerciais. Ok. Em qual período ocorre um grande fluxo de população na cidade? Esse fluxo migratório, ele vai do espaço do campo para a cidade, ele vai se intensificar principalmente na década de 70, que quando final da década de 60 para 70, que quando a Sadia, né, ela vai atingir o seu auge. A Sadia nasce em Concórdia, se fortalece. Nesse período histórico, nos anos 60, 70, a Sadia oferece, para quem é trabalhador lá, né, uma casa, né? Então os trabalhadores não pagavam aluguel, deixavam o filho, tinha uma escola integral, né? A escola Senador Atílio Fontana, onde que o aluno entrava de manhã e saía à noite, né? Então de manhã tinha as aulas normais, né, do ensino fundamental, almoçava, fazia os seus lanches, tinha a aula contraturno, que hoje se fala muito em escola integral, né? E era bancado pela Sadia, não era pela iniciativa pública, né, mas sim pela empresa Sadia. Então, a partir da década de 60, devido a essas condições que a Sadia ofertava ao funcionário, né, como ter um salário no final do mês, ter um imóvel para morar de forma gratuita, né, o filho estudando em tempo integral,
E como as condições do campo, né, da agricultura não eram tão favoráveis devido ao contexto histórico, a cidade acaba sendo um atrativo. E como consequência, vem mais trabalhadores para a empresa sadia, se desenvolve o espaço urbano também. E aí vai surgir os bairros, né? Um exemplo clássico disso se desenvolve o bairro Vila Seca, atual bairro dos industriários. O outro loteamento, que é o loteamento Vista Alegre, que é o loteamento mais antigo, hoje é o bairro, né? Legal. Como era a mobilidade da década de 30 e como é agora? Então, em relação às vias públicas, né? As ruas eram de estrada de chão, na década de 30. Lembrar que o espaço urbano de Concórdia, né, as vias, onde está a praça, a igreja, enfim, a área urbana, ela é um projeto do agrimensor Victor Kurutz, que é um agrimensor, obviamente, né? Ele vem para cá pela companhia Mosley, a empresa que vai vender e colonizar toda essa área de Concórdia, em 1920. Então tem mapas de 1923 que ele vai nortear as vias, né, as avenidas. As ruas eram bem largas, né, com tamanho, com proporção mesmo de avenida. O que ocorreu, ou não tem o projeto na teoria, no mapa, mas ele não foi executado na prática. Um exemplo bem clássico. O Victor Kurutz, ele preveu em 1923, às margens do leito do Rio dos Queimados, um distanciamento de 15 metros. Hoje, na atualidade, a gente está discutindo isso, né? E muitos prédios ao longo dos anos foram construídos sobre o leito do Rio dos Queimados, né? Então, o projeto lá de 23 não foi executado na prática, né? Como a Sadia auxiliou no crescimento econômico da cidade? A Sadia, ela vai se intensificar o desenvolvimento dela a partir da década de 50, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, onde ela vai exportar a banha de porco, a gordura animal, principalmente para a Alemanha e Itália. Com esse desenvolvimento vai repercutir nos anos 60 e 70, né? Então vai fortalecer a suinicultura. A partir da década de 60 já introduz também a avicultura, então movimenta a economia, o setor agropecuário, e vai surgir N pequenas empresas em torno da Sadia, né? A pequena empresa que vai, a transportadora de caminhões, para transportar esse suíno, né? Para transportar a ração, o milho, as aves. Aí vai ter o pessoal que vai tratar desses caminhões, né? Os mecânicos. Aí vai surgir os torneiros mecânicos para a criação lá dos aparatos, das máquinas que vão como é que chama? No chiqueiro, onde fica o suíno, nos aviários que ficam os frangos, os perus. Então, toda a economia gira basicamente em torno da empresa Sadia. Ok. Muito obrigada, então. Obrigado, eu.